Irmãos e irmãs, nesta manhã vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. A partir do verso 19. A mensagem vai estar baseada na lição que seria ministrada hoje, né? Crise de fé. Só que o autor fala a partir do verso 24. Nós leremos a partir do verso 19. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, esta verdadeira, eficaz, suficiente para as nossas vidas. Fala aos nossos corações, edifica as nossas vidas nessa manhã de domingo, primeiro dia da semana. A boa notícia, a melhor notícia é que o Senhor está vivo. E esta é a certeza que conforta e consola os nossos corações. Ajude-nos na compreensão desta passagem, a fim de que apliquemos na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o autor da revista, na lição 10 aqui, ele vai falar sobre crise de fé. E é bem verdade que nós podemos trabalhar sobre essa perspectiva, sobre crise de fé. Todavia, nós precisamos entender o que está por trás dessa crise de fé. O que aconteceu para que Tomé fosse tão abalado, de maneira que, na primeira passagem, ele não está com os discípulos, ou seja, ele não está com a igreja, e só num segundo momento, só uma semana depois, é que o texto, João vai nos ensinar que Tomé aparece. Notem que quando Jesus apareceu para os discípulos, eles estavam ali com medo, porque a cena, João faz questão de dizer que as portas estavam trancadas, até porque era um momento de tensão em Jerusalém, porque aquele que se dizia filho de Deus estava morto, e agora havia um bochicho, havia um converseiro, e começava a ganhar proporções, de que aquele
a quem eles haviam matado, havia ressuscitado. Note que a tensão começa a ganhar grandes proporções. Os discípulos com medo de uma represália, os discípulos com medo de perseguição, eles vão para um lugar, se trancam e ficam quietos, esperando o que vai acontecer. Mas Tomé não está lá. Tomé não está lá. O autor, quando ele menciona essa lição, ele vai falar de Charles Darwin, o pai ou aquele que deu início a uma teologia fora da criação, uma teologia fora do criacionismo. Charles Darwin é conhecido como o pai do evolucionismo, tendo em vista que ele trouxe a ideia da evolução. O que nós, ou poucos de nós, sabemos, o que levou Charles Darwin a desenvolver essa teoria. Ele foi acometido de perdas significativas na sua vida, perdas com entes queridos. Em meio ao abalo tão emocional que ele tinha com parentes, com família, levou ele a um ateísmo, levou ele a um ceticismo, levou ele a uma incredulidade com relação a Deus. E de maneira semelhante, muitas vezes nós temos a nossa fé abalada por perdas significativas. Eu e você. Talvez não seja uma perda, talvez seja um conflito que você está aí lutando há dias, lutando há semanas, lutando, por que não dizer, há anos, e você não se resolve. Todas essas questões, não somente a perda de um ente querido, um abalo que traz trincas no nosso emocional, no nosso psicológico, mas também conflitos que nós não conseguimos resolver conosco mesmos, isso abala a nossa fé. Pode abalar a nossa fé. Quando nós olhamos para a vida de Tomé, Dr. Carson, ele vai dizer o seguinte. Dr. Carson, ele é respeitadíssimo na questão do Novo Testamento, perito do Novo Testamento, um dos principais exegetas do Novo Testamento, e ele vai dizer que a questão não é essa de Tomé. A questão não é que Tomé perdeu alguém da família. A questão não é que Tomé tem um problema interno com ele mesmo. A questão é que ele perdeu a principal referência da sua vida na questão religiosa. Ele perdeu Jesus Cristo. E quando Jesus o chama, quando Jesus tem um primeiro encontro com Tomé, ele é conhecido como um homem de fé. Tomé é conhecido como um homem de caráter. Tomé é conhecido como um homem disposto a seguir a Jesus e entregar a sua vida totalmente para o Senhor. Se nós olharmos o Evangelho de João, no capítulo 11, nós vamos perceber que Tomé é um dos poucos que fala a verdade. E ele fala a verdade dentro de uma realidade possível. O que ele diz? Jesus está querendo dizer assim: olha, nós precisamos ir para Betânia, nós precisamos resolver a questão de Lázaro. Só que Tomé diz: não podemos ir, Senhor, a sua vida está em risco. Se nós formos para lá, muito provavelmente o Senhor será capturado. E eu não quero isso, nós não queremos isso. A verdade de Tomé é que ele tinha medo de perder Cristo, a referência principal da sua vida. Nós vamos perceber que não só Tomé, mas os outros discípulos tinham também receio de perder Cristo. Se nós olharmos para o monte, quando Judas vem para entregar Jesus aos soldados romanos, qual que é a reação de Pedro quando aqueles soldados vão prender Jesus? Pedro saca de uma espada e atinge um soldado. E Jesus vai questionar Pedro: por que você teve essa atitude? Mas, Senhor, na verdade eu só quero te proteger, nós não queremos perder o Senhor. Mas eles não haviam entendido a missão de Jesus. Importa que Jesus morresse naquela cruz. Era necessário que Jesus se entregasse como sacrifício vivo pelas nossas vidas. Jesus se fez pecador no nosso lugar. É por isso que quando nós olhamos para a verdade da vida, a beleza da vida, olha lá para fora, gente. Olha que mundo bonito.
Não há por que mais nós olharmos com uma lente preta e branca. Nós precisamos olhar esse mundo de maneira colorida, porque Jesus, ele se entregou naquela cruz, e ao se entregar naquela cruz, ele experimentou as coisas ruins que a cruz proporcionava, para que nós pudéssemos experimentar as coisas boas desta vida. Jesus, ele experimentou o sabor amargo da morte, para que eu e você experimente o sabor doce, alegre, vibrante da vida. Não há mais espaço para essa tristeza, essa angústia, essa incredulidade para nós. Não há espaço para isso. Pastor, mas pode acontecer? Pode, porque aconteceu com Tomé. Ao saber que Jesus havia sido morto naquela cruz, qual é a reação desse homem? Qual é a reação de Tomé? Ele se separa da igreja, ele se separa dos discípulos, ele vai para algo distante, ele se isola, ele vai refletir sobre a sua vida, ele vai refletir sobre a sua esperança, ele vai refletir sobre as certezas que fundamentam a sua vida. O autor nos diz que muitas dessas coisas levaram que a Tomé se afastar das pessoas. Ao saber que de fato Jesus havia morrido, Tomé se afasta, Tomé se distancia. E muitas vezes isso acontece conosco. Assim como Tomé, nós somos levados a sempre nos distanciarmos da igreja, distanciarmos muitas vezes das pessoas que estão próximas de nós, porque perdemos a nossa referência, perdemos por vista a certeza da vida eterna. Todas essas coisas abalam o nosso coração. As incertezas, queridos, o ponto crucial aqui que a palavra de Deus está nos ensinando, que é: as incertezas da vida podem abalar a nossa fé. É esse ponto que eu gostaria que você pensasse. As incertezas da vida podem nos afastar da nossa fé. As incertezas, fale comigo aí, irmãos, vamos lá. As incertezas da vida podem abalar a nossa fé. As incertezas da vida podem abalar a nossa fé. Aqui, como já disse, Tomé era um homem de fé, Tomé era um crente, mas as incertezas em relação à morte de Cristo abalaram a sua fé. E qual é a reação de Tomé? Se afastar da igreja. Qual a reação de Tomé? Se afastar de todas as coisas. Por quê? Se nós olharmos o texto, nós vamos perceber que só Tomé, que ainda não sabia que Jesus havia ressuscitado. Se nós olharmos de maneira panorâmica, olharmos mais abrangente, nós vamos ver que as mulheres já tinham ido no túmulo, o túmulo, a pedra já havia sido removida. Nós vamos ver que Jesus já apareceu para aquelas mulheres, Jesus já apareceu para Pedro, Jesus já apareceu para aqueles discípulos no caminho de Emaús. O burburinho da ressurreição de Cristo já ganhava proporções, mas Tomé não sabia. Por que Tomé não sabia? Porque as incertezas da vida abalaram a sua fé. Por que Tomé não sabia? Porque as incertezas da vida abalaram a sua fé. Ele não sabia, mas quando ele viu que Jesus havia morrido, o que ele fez? O mundo para mim acabou, o chão sumiu, eu não sei mais o que fazer, eu perdi a minha direção, eu perdi meu norte. O que me resta agora é me isolar, viver uma vida qualquer, se entregar. E é dessa forma que muitas pessoas estão vivendo. Assim como Tomé, nós somos também levados a essa armadilha, porque nós também temos a nossa fé abalada quando as incertezas da vida assaltam o nosso coração. Temos a nossa fé abalada
quando as incertezas da vida assaltam o nosso coração. E são muitas coisas que podem assaltar o nosso coração. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos lutas intermináveis, embates ferrenhos, são tantas angústias, são tantos sofrimentos, momentos poucos que nós desfrutamos, como esse café da comunhão, aonde podemos estar ali juntos, conversando, momento que dá prazer para a nossa alma. Ontem lá no sítio do Jabes, aquele lugar gostoso, um lugar acolhedor, onde podemos desfrutar como família do Senhor sempre juntos. Enquanto os discípulos permaneceram juntos, eles permaneceram fortes. Por que eles permaneceram fortes? Porque olhando o Evangelho de João, a partir do verso 19, no verso de número 20, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. E ao mostrar as mãos e os lados, verso 20, o que aconteceu? Alegrou? Não, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Nós só vemos o Senhor quando nós estamos juntos. É porque quando nós estamos juntos, a comunhão, e quando nós estamos juntos, a bênção do Senhor. Quando nós estamos juntos, nós podemos ver a presença de Deus nas nossas vidas. Você quer um conselho nesta manhã de uma notícia maravilhosa, que esse Jesus está vivo e está governando todas as coisas? É quando nós estamos juntos, nós vemos a face do Deus vivo. É quando nós estamos juntos que nós desfrutamos das bênçãos do Senhor. Aqueles discípulos permaneceram unidos, ainda que trancafiados, mas eles estavam juntos. Jesus foi lá para consolá-los. Jesus foi lá para estancar a fé que porventura pudesse estar se esvaindo em meio às incertezas da vida. Jesus foi lá para trazer esperança para eles. Jesus foi lá para confortar o coração deles, porque Jesus é o Senhor que consola os nossos corações. E é em meio àquela reunião que Jesus aparece e que Jesus mostra ali de fato que ele havia ressuscitado, que ele havia ressuscitado. As evidências da ressurreição de Jesus são claríssimas. As evidências dele pessoalmente diante dos discípulos são claríssimas, de maneira que trouxeram alegria para o coração daqueles discípulos. Mas o que está acontecendo com Tomé? Tomé não está lá. Tomé não está com a igreja. Tomé não está com os discípulos. Por que Tomé não está com a igreja? Por que Tomé não está com os discípulos? Vocês já decoraram a frase, né? Por que Tomé não está com a igreja? Por que Tomé não está com os discípulos? Vamos repetir a frase? As incertezas da vida abalam a nossa fé. As incertezas da vida abalam a nossa fé. Só que Jesus é tão maravilhoso que nós podemos pensar que Jesus, e somente Jesus, ele transforma incertezas em realidade. Se nós pensássemos num tema para essa porção da Bíblia que nós lemos agora, é que Jesus, vamos lá, sujeito da frase, Jesus, o verbo, transforma, e aquele objeto direto lá, transforma o quê? As incertezas da vida em realidade. Jesus transforma as incertezas da vida em realidade. Esse Jesus é maravilhoso, irmãos. Esse Jesus é tremendo. É esse Tomé que está impregnado pelas incertezas da vida. É esse Tomé que é um homem. Jesus vai dizer para ele, né? Tomé, mas você é um Caxias. Tomé, você é aquele crente raiz. Mas a fé dele foi abalada. As incertezas da vida levaram que ele ficou com medo, ele ficou meio que duvidoso. Jesus apareceu uma vez para eles, e ele não estava lá, porque em meio às incertezas da vida, Tomé se afastou da igreja. Em meio às incertezas da vida, Tomé se distanciou da comunhão dos discípulos. Tomé foi buscar refúgio para sua alma, longe de tudo e longe de todos. Ele queria refletir, ele queria questionar, ele queria entender o que estava acontecendo com a sua vida, em meio a uma fé que ele tinha no Salvador, aquele que tentou proteger Jesus de tudo e de todos, aquele que estava ali sempre em prontidão para proteger o seu mestre, o seu bem mais valioso, ele o perdeu. E as incertezas da vida
abalaram o coração de Tomé. E muitas vezes as incertezas da vida abalam a nossa fé. Só que Jesus é tremendo, e a graça do texto é esta. A graça do texto é que Jesus transforma as incertezas da vida em realidade. Por quê? Porque Jesus apareceu para eles e Tomé não estava lá. Jesus poderia muito bem dizer: eu fiz a minha parte, eu fui lá, mas o Tomé não estava. Então agora eu vou continuar a minha missão. Como dito anteriormente, Jesus já havia se apresentado às mulheres, Jesus já havia se apresentado a Pedro, Jesus já havia se apresentado aos discípulos no caminho de Emaús. Praticamente todos da aldeia, todos daquela região, todos da circunvizinhança já haviam tido a informação de que Jesus estava vivo, menos Tomé. Menos Tomé. Porque as incertezas da vida abalaram o coração de Tomé, de maneira que ele se isolou. E eu vou dizer, queridos, se você quer que as suas incertezas sejam transformadas em convicções, você precisa ter uma fé tão somente operante. Tão somente operante. É por isso que a revistinha, ela fala sobre fé em meio ao caos. A nossa revista fala de fé em meio ao caos. Porque mais do que nunca se exige fé. Nós estamos num tempo que mais do que nunca se exige fé de cada um de nós. Porque as incertezas da vida abalam a nossa fé, assim como abalou o coração de Tomé. Sabe por quê? Imagine quando você recebe a notícia que o seu filho, sua filha não está indo bem na escola, e por algum motivo você precisa ir lá para entender o que está acontecendo. E você precisa ir. E talvez você é diagnosticado que a sua filha tem algum déficit de cognição lá, que tem dificuldade de aprendizagem. E você precisa lidar com aquilo. As incertezas da vida abalam a sua fé. É quando você lida com questões muito próximas de você. Quando você lida com o seu cônjuge, você está lidando com ele, está lidando no matrimônio, e a coisa é ferrenha, a batalha não termina. Ele é turrão, ela é turrona, e vive um embate tremendo. E muitas vezes essas guerras, essas discussões abalam a nossa fé. Quando nós olhamos para a questão econômica das nossas vidas, que falam por si só, quando nós não as controlamos, quando nós deixamos a coisa fluir, e quando a conta vem, quando o saldo não fecha, e quando nós nos apavoramos diante de tantas coisas, é muita conta para pagar e pouco dinheiro para pagar. A questão financeira abala a nossa fé. Abala a nossa fé. Só que quando nós olhamos para a vida de Tomé, o que abalou a sua fé estava dentro da igreja e não fora. O que abalou o coração de Tomé foi aquilo que ele perdeu, a sua referência. Eu estou falando de coisas secundárias, mas você precisa olhar para o autor e consumador da sua vida. Não permita que nada venha abalar a sua fé. Não permita que nada venha estremecer o seu coração em meio a Jesus Cristo. Porque não são poucas as pessoas que têm perdido as expectativas com relação à igreja. Porque dentro do cenário da igreja, que deveria ser um cenário de acolhedor, que deveria ser um cenário, um ambiente prazeroso, assim como lá no sítio do Jabes, em muitos lugares tem sido lugares de guerra. Lugares de guerras. Lugares onde as pessoas estão trancafiadas e em silêncio. Ninguém sai, ninguém entra. Ninguém sai, ninguém entra. E a igreja deve ser diferente. A igreja deve estar com essas portas escancaradas. A igreja deve estar com aqueles portões ali escancarados. Porque a igreja é mais do que nós. Nós temos uma população que cresce. A igreja precisa crescer. A igreja precisa crescer. Se Porã cresce, a igreja precisa crescer. Quantos bancos vaziam? Uma coluna inteira vazia. Uma coluna inteira vazia. E quando nós olhamos para a cidade, nós vemos quantas e quantas pessoas estão com a sua fé abalada por causa das incertezas da vida.
E nós deveríamos o quê? Se afastar como Tomé fez? Nós deveríamos nos isolar como Tomé fez? Não. Nós deveríamos estar sempre confiantes no Senhor, o dono da seara, aquele que conduz as nossas vidas. Retomando a graça do texto, Jesus transforma as incertezas da vida em realidade. Por causa de um homem, Jesus voltou. Por causa de Tomé, Jesus voltou. Por causa de um homem, Jesus voltou. Jesus já havia aparecido para eles e foi embora. Mas o texto diz aqui, no verso 26 de João 20: passados, quantos dias? Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos, a igreja firme, e Tomé agora com eles. Tomé voltou. Está vendo que Tomé não é tão incrédulo como as pessoas dizem? Está vendo que Tomé precisou simplesmente respirar, entender o que estava acontecendo e dizer: eu preciso continuar em meio às incertezas da vida? Ele voltou. E Jesus conhecia o coração de Tomé. Foi por isso que, assim como Tomé voltou, Jesus voltou. Tomé voltou porque ele era um crente. Tomé voltou para a comunhão da igreja porque ele era um crente. Jesus voltou para restaurá-lo pessoalmente porque Jesus transforma as incertezas da vida em realidade. Jesus é misericordioso, Jesus é compassivo, Jesus, Ele cuida das nossas vidas. E Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão cuidadoso, que Ele está aqui nesta manhã, tratando os nossos corações, vivificando as nossas vidas, fortalecendo os nossos corações. E Ele vai dizer o quê? Aquilo que Ele sempre disse: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Jesus veio trazer uma paz que o mundo não pode dar. Jesus veio trazer uma paz que somente Ele pode proporcionar nos nossos corações. Jesus voltou para a reunião da igreja. Jesus voltou para a reunião dos discípulos, porque Ele precisava tratar, Ele precisava transformar o coração de Tomé. E quando Jesus volta pela segunda vez, o texto diz: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, notem que as portas continuam fechadas. Uma semana depois, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Quando Jesus volta pela segunda vez, Ele fala, Ele repete as mesmas palavras: paz seja com vocês. Mas agora, a palavra dele, o compromisso com Ele, não são mais com os discípulos. Não é mais com os discípulos, mas agora com alguém específico, Tomé. E talvez, querido, nesta manhã você precisa ser transformada. Talvez nessa manhã você precisa ser transformado, para que você não se prenda às incertezas da vida, mas à realidade da vida. As incertezas da vida é aquilo que nós vemos, a realidade da vida é aquilo que nós cremos. Guarda no seu coração. As incertezas da vida é aquilo que nós vemos. As incertezas da vida é aquilo que nós vemos. A realidade da vida é aquilo que nós cremos. Alguém está vendo Jesus aqui, irmãos? Alguém está vendo Jesus? Ninguém está vendo. Mas pela fé nós cremos. Essa é a grande diferença entre as incertezas da vida e a fé que nos faz crer que Jesus está aqui neste lugar, que Jesus está aqui passeando, presente em cada coração, trazendo a paixão pelo primeiro amor, vivificando as nossas vidas, restaurando a nossa paixão por Ele.
Porque Jesus, ele sempre vai visitar o nosso coração. Jesus visitou o coração daqueles discípulos, mas faltava um. Faltava um. E por esse um, Jesus voltou novamente à reunião. E queridos, e quantos faltam aqui nesta manhã? E quantos faltam aqui nesta manhã? E Jesus sempre vai ao encontro daqueles que são seus. Tomé era este. Só que qual que é a questão de Tomé? É que as incertezas da vida abalaram o seu coração, de maneira que ele precisava ver. E este é aqui a grande tensão. É que o mundo quer que nós vejamos. O mundo, ele sempre vai trabalhar para que nós vejamos. Mas nós cristãos, nós somos forasteiros neste mundo. Nós cristãos somos peregrinos. Nós precisamos crer antes de ver. Nós precisamos crer antes de ver. Creia que Deus está assistindo a sua vida. Creia que Deus é poderoso para transformar o seu coração. Creia que o milagre já aconteceu na sua vida. Não vai acontecer. Pastor, mas eu preciso ver. Então você é igual Tomé. A lição para nós nesta manhã, queridos, é que nós precisamos crer. O milagre já foi feito em minha vida. E assim eu vou ver o que? As ações de um coração transformado. O resultado daqueles que confiam de que Jesus realmente ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, a minha vida agora é tão somente diferente. A minha mente transformada, meu coração transformado, um homem renovado, segundo a presença desse Jesus maravilhoso que está em nosso coração. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, porque Jesus está no seu coração, o Espírito Santo, direcionando os nossos passos. Enquanto nós estivermos presos aquilo que o mundo nos ensina, nós sempre vamos precisar ver. Nós sempre vamos precisar ver. E aí nós seremos taxados de incrédulos. Mas nós cremos e consequentemente nós vemos o agir de Deus e o cuidar de Deus nas nossas vidas. O encontro que Jesus teve com Tomé foi um encontro pessoal. O encontro que Jesus teve com Tomé, uma semana depois, foi um encontro pessoal. Jesus está falando com o seu coração nesta manhã, meu querido. Porque Jesus, ele trata com a multidão, mas ele trata com os seus discípulos. Ele trata com os seus filhos, ele trata com as suas filhas. Jesus está falando diretamente ao seu coração, ao meu coração, de que você precisa crer antes de ver qualquer coisa. Você precisa crer antes de ver qualquer coisa. E crer é ter o coração daquelas mulheres que foram lá pela manhã, logo cedo, ver o que estava acontecendo, que foram lá crendo que aquela pedra, aquele túmulo não seguraria Jesus. Elas creram antes de ver. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, o que aconteceu? Eles creram antes de ver. Mas quando ele falava, não nos ardia o coração. Eles creram antes de ver. De fato ele era Jesus. E se nós olharmos para o centurião, ele creu. E aí ele pôde dizer: aquele homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, queridos, nós precisamos crer para ver o agir de Deus, o milagre de Deus. Creia, que saia dos nossos lábios tão somente essa crença verdadeira de que Jesus é poderoso para transformar as incertezas da nossa vida em realidades palpáveis. Porque o milagre acontece em cada um de nós, em cada um de nós. De maneira que a confissão de Tomé revelou a todos como aquele crente raiz, como aquele crente piedoso estava nativa novamente. Porque Deus o recolocou no seu trabalho, o recolocou, o reconduziu para que Tomé pudesse exercitar a sua fé. E olha a profissão de fé que Tomé faz, né? É como se Tomé passasse pelo processo da restauração. Quando nós disciplinamos uma pessoa, ela fica afastada dos sacramentos, mas quando ela diz: pastor, eu estou pronto para voltar, e aí nós restauramos essa pessoa através da pública profissão dela. Foi isso que aconteceu com Tomé. Ele se afastou da igreja, ele volta, e agora ele faz a sua pública profissão de fé, quando ele diz, verso 28,
João 20, verso 28, Tomé diz: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Adonai meu, Adonai meu. O que quer dizer? Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Os estudiosos vão dizer que da boca de Tomé saiu uma das maiores confissões do Novo Testamento, revelando aqui a divindade de Cristo. Revelando aqui a divindade de Cristo. Olha que profissão de fé, olha que declaração da confissão da divindade de Cristo. Aquilo que os fariseus questionavam: ele é filho de Deus? Não, vamos matá-lo porque é blasfêmia, ele não é o filho de Deus. E Tomé está dizendo: Senhor meu, Adonai meu, Adonai meu. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é sim o Deus que nós estávamos esperando. E isso é a profissão de fé de um crente, daquele que crê. E é isso que o Senhor está dizendo para nós nesta manhã, queridos. Nós precisamos crer para ver os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. E ainda que você não esteja vendo, quando você crê, você percebe, irmãos, como dia após dia Deus está derramando os seus milagres, chuvas de bênção sobre as nossas vidas, que copiosa, que continuamente cai a cada dia, a cada dia. É pela manhã que as bênçãos do Senhor são derramadas, porque à tarde o agricultor, o Senhor, Ele vem visitar como nós temos cuidado, como nós temos desfrutado das bênçãos dEle. Isso é maravilhoso demais. Foi pela manhã que Ele ressuscitou, para que pela fé nós pudéssemos ver esse Deus, que Ele está em nosso meio. E Ele diz para nós nessa manhã: paz seja com vocês, porque eu estou aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa fé. O problema da humanidade é se apegar às incertezas da vida. E eu digo para vocês, irmãos, nós não temos controle de nada. Nós não temos controle de nada. Se tem uma coisa que eu aprendi no seminário, foi isso. A dificuldade de uma pessoa ir para o seminário é querer ter o controle da situação. E o seminário, além de ensinar teologia, além de ensinar piedade, é saber que você não tem controle de nada. Você não tem controle do seu casamento, você não tem controle da criação dos seus filhos, você não tem controle das coisas que cercam você. Por quê? Por que isso acontece? Porque Jesus nos ensina a dependermos dEle. Precisamos depender do Senhor. A experiência que nós chegamos no seminário é que nada estava mais no nosso controle, totalmente dependentes do Senhor. E Ele cuidou das nossas vidas. 4 anos de lutas, de angústias, de sofrimento. E eu, como um bom pé vermelho que sou, eu não vi a hora de pegar o diploma. Eu queria ir embora daquele lugar. E quando teve a formatura, que eu peguei o canudo da formatura, aquela coisa simbólica, que o diretor, falou: está encerrado. Eu saí pela tangência, fui lá na secretária e falei: cadê meu certificado? Mas que pressa é essa, Ivan? Eu quero só meu certificado, filho. E eu peguei meu certificado, botei no canudo, tirei foto dos parentes, falei: vamos embora que a minha mala já está pronta. Porque eu sei a luta que eu passei naquele lugar. Você sabe as lutas que você tem enfrentado. Jesus me deu a vitória em 4 anos. Jesus nos dá a vitória todos os dias. Não se apegue às incertezas da vida, porque nós não temos controle. A única certeza que eu tenho, queridos, é que aonde nós vamos, o Senhor está conosco. É o Senhor que abre as portas, é o Senhor que fecha, é o Senhor que direciona, é o Senhor que dá-nos o tempo, aonde estamos, o que fazemos, é o Senhor que direciona as nossas vidas. Confie sempre em Deus, e que te abençoe e que Ele guarde seu coração. Jesus transforma as incertezas da vida em realidade. Vamos ficar de pé, vamos orar e encerrar o culto desta manhã, o culto da ressurreição. Obrigado, Deus, porque Tu és maravilhoso, porque o Senhor está aqui presente em nosso meio, falando as nossas vidas, exortando as nossas vidas, direcionando a cada passo que damos, ó Pai. O Senhor está sempre à frente. O Senhor é um Pai zeloso. O Senhor é um Pai amoroso que cuida dos nossos corações. O Senhor vê, Deus,
tanto sofrimento que nós enfrentamos, tantas lutas, tantas adversidades. Que nesta manhã, Deus, o Senhor diga aos nossos corações que essa paz está presente, porque o Senhor está presente na vida de cada irmão, de cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cuidando das nossas vidas. É o Senhor que está no controle dela. Esteja, Senhor Deus, nos encorajando, assim como o Senhor encorajou Tomé, a fim de que nós declaremos nesta manhã: Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e nos ajude na nossa falta de fé. Ajude-nos, Senhor Deus, a crer no Teu maravilhoso nome, o nome que está acima de todo nome, a fim de que possamos ver sempre as copiosas chuvas de bênçãos do Senhor, a cada dia sendo derramada em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. E que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo e a direção do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, sua família e a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Só lembrando que hoje à noite nós temos o culto da ressurreição, a apresentação das crianças, o coral vai estar cantando, e também nós teremos a ministração da ceia do Senhor. Um ótimo domingo a todos, feliz Páscoa.